compartilhando o devocional de hoje com vocês, inspirado em Tito, que diz: assim poderão orientar as mulheres mais novas. Mas aqui eu vejo o quanto que nós podemos nos ajudar, somar, compartilhando o devocional. E isso serve para primeiro a partir da minha vida, depois através de mim para as mais novas, para as mais experientes, para aquelas que desejam, né, receber esta palavra, e em especial para empresárias de fé, que é onde eu fui desafiada a compartilhar esse devocional. E eu quero que todas as mulheres, né, sejam abençoadas com o compartilhar de hoje. Nós estamos no dia 36 com a leitura da Bíblia o ano todo, então 9 de março, o dia 36 é Êxodo 19, 20 e 21. E depois eu compartilho também o devocional do meu dia, que eu sempre tenho vindo para somar. Então, no 19, quando fala que o povo chega, o Israel chega ao Monte Sinai. Então, no dia que se completaram 3 meses, os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Monte Sinai. E aqui o que me chama a atenção, né? Eles falam, vocês viram, né? Deus falando para Moisés falar para o povo, vocês viram o que eu fiz ao Egito, como os transportei sobre as asas das águias e o trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vos dirá os israelitas, falando para Moisés falar para eles. Então, quanto esse povo, por isso que Israel é um povo muito separado por Deus, porque Deus tem uma promessa, tem uma aliança. Nós somos agregados a essa promessa, porque em Isaías também fala que nós somos sacerdotes. Então, aqui eu vejo, inclusive, uma correção quando as, nós mulheres, né, temos o hábito de falar que o marido é o sacerdote. Não, aqui Deus, ele coloca tanto para homem quanto para mulher. Nós somos sacerdote, né? O homem, ele é o cabeça, representa, né, o cabeça na casa, mas com relação ao sacerdócio, todos nós somos. E a gente vê isso em Isaías também, acho que é Isaías 52, ou 62, ou 64, que fala que vocês são sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Então, isso é para todos. Nós somos sacerdotes de Deus, porque nós carregamos a mensagem do Senhor. E aí ele fala para o povo: consagre-se hoje e amanhã. Então, eu vejo aqui outro princípio que nós temos que fazer, nos consagrar, consagrar o nosso negócio, consagrar a nossa casa, consagrar a nossa família, que é separar, separar para a oração, separar para viver as promessas, para cumprir a palavra que ele está trazendo para nós. Então, depois ele começa sobre os mandamentos. Existem muitos princípios e direções de Deus para a nossa vida, mas esses 10 mandamentos têm algo especial. E isso não é para trazer regra ou para trazer imposição, mas eu vejo que é um cuidado, né? Aqui fala o Senhor, o teu Deus. Sou um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas olha só a promessa que ele tem para mim e para você. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. E aí ele descreve todos os mandamentos, mas existem alguns aqui tão, parecem básicos. Mas se a gente olhar para o mundo espiritual, é tanto amplo, né? Não matarás, não adulterarás, mas às vezes a gente mata com palavras, a gente trai com pensamentos. Então, é muito mais profundo do que somente a prática aqui. E que nós possamos nos examinar
Ontem o Senhor me constrangeu muito num louvor, né, da minha igreja no culto, que falava tudo que é teu, não, tudo que eu tenho é teu. E aí, Senhor, será que eu tenho coragem mesmo de entregar tudo? Tudo que eu tenho, minha família, minha casa, minhas finanças, tudo, tudo entregar como Abraão entregou Isaac? E aí o Senhor me constrangeu com isso. E aí ele vem falando, né, sobre a importância do pai e da mãe, de honrar, de, de fazer, né, sacrifícios para o Senhor. E hoje ele pede, às vezes, um sacrifício que é um jejum para a gente. Então, o quanto isso é precioso na palavra do Senhor e nos ensina para os dias de hoje. O como nós somos muito parecidos com esse povo que ficou 40 anos no deserto. O quanto muitas vezes a gente roda em círculos e não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. E no meu devocional de hoje, que está no dia 68, 9 de março, diz sobre o poder do planejamento antecipado. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente levam à abundância. Diligente é aquele que obedece, né? Então, organizar o amanhã, na noite anterior, um gesto simples que traz um movimento para a vida espiritual. Todas essas reflexões nos conduz não só para uma prática simples, mas se a gente não consegue fazer, né, até muitas vezes a gente fala, a gente não consegue arrumar a nossa cama, como que a gente vai orientar a vida do próximo, como que a gente vai fazer tantas coisas, né? Então, isso serve para todos nós. Organize-se, é um estilo de vida. Quando você planeja, você governa o seu tempo em vez de ser governada pelas circunstâncias. Então, muitas vezes, fazer esse, essa construção de hábito nos leva a fazer uma construção de hábito na vida espiritual também. Então, que o devocional de hoje venha de encontro com as nossas práticas diárias, que nos leve a, de fato, obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e nos nossos negócios. Amém? Deus abençoe.